Continuando a questão de fonte, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de curto, tá? Uma das formas que a gente tem para analisar curto na placa. Para fazer a ligação desse aparelho, o negativo foi identificado, tá? Ele fica nessa ponta aqui. Quando a gente fala de negativo na placa do telefone, a gente tem um único negativo para toda ela, tá? Então quer dizer que nesse caso, eu posso colocar um negativo aqui diretamente no conector de carga, para que quando eu colocar o positivo, ele não atrapalhe, não fique um encostando no outro. A gente pode entender aí que é um defeito que não existe, tá? Então aqui, a regulagem da fonte está no padrão de 4.2 volts, 2 amperes. E o que eu vou fazer é aquele teste que eu já passei, tá? Eu vou pegar o positivo aqui agora e eu só vou encostar nesse último polo. Eu não vou prender ele. E assim que eu encostar, a gente vai ver a reação na fonte. Então olha só, galera, encostando aqui, ó, assim que a gente dá essa encostadinha, eu vou prender ele aqui já, porque eu sei que o consumo dele está mais baixo, tá? A gente já espera essa falha. Então eu prendo ele aqui, vamos dar uma olhada ali, ó. O consumo já está apresentando 433 mA, tá? Isso aqui a gente identifica como uma falha de curto. Ele passou dos 300 mA mais ou menos ali, não é um valor exato, mas a gente já identifica, já trata os diagnósticos para um aparelho em curto. Então nesse caso, eu vou deixar ele aqui, tá? Para que a gente consiga identificar o setor. Nesse caso desse defeito, quando a gente tem esse consumo mais elevado, a gente vai ter algum componente esquentando. E se a gente for reparar aqui no tato, a gente não acha o componente, mas o setor que está gerando mais calor é esse aqui, ó. Tá? Claro que a gente sempre vai estar utilizando a pulseira, a gente vai estar utilizando aí a pulseira com aterramento, né? Deixar claro isso. Não é uma pulseira sem fio, é uma pulseira que está conectada realmente ao aterramento. E aqui a gente consegue sentir que é essa região que está aquecendo mais. Então o que eu vou fazer aqui agora? Para saber qual é o causador desse curto, qual é o componente que está gerando mais calor, a gente vai aplicar esse spray aqui, que é o spray congelante, tá? Só corrigindo aqui, não necessariamente o componente que vai esquentar é quem está em curto, mas ele pode ser um efeito colateral, né, do componente que está em curto. Vamos supor que essa bobininha aqui ela esteja esquentando, mas talvez não seja ela, talvez seja o capacitor, o CI, o cristal. Então a gente vai identificar aqui onde o curto está, no momento, o componente que ele está sendo localizado. A gente vai remover esse componente para poder saber se realmente era ali ou não, tá? Então vamos aplicar o spray, ó. E é o componente que derreter primeiro, olha só, é o camarada que está gerando esse calor, tá? Então nesse caso a gente eliminaria esse problema removendo esse componente aqui, efetuando o teste novamente na fonte para saber se ele é o causador do curto ou se ele só foi afetado pelo curto. Então se a gente tem um componente em curto, toda a linha desse componente, a linha que ele está inserido, pode estar apresentando a mesma falha. Então esse teste ele não é 100% válido, mas é um caminho, né? É uma forma que a gente tem para iniciar a solução. Se a gente estava perdido, não tinha ideia nenhuma de como ser feita aqui a correção desse problema, a gente já tem um spray congelante. Se a gente verificar com o multímetro, a gente vai perceber que vários componentes ao redor desse CI, eles também vão apresentar continuidade com terra, tá? E não necessariamente isso é um problema. Vários componentes na malha do Wi-Fi, por exemplo, radiofrequência, apresentam essa continuidade com terra dos dois lados. Mas é só para entender que esses testes que são passados, isoladamente não funcionam, tá? Existe todo um contexto, toda uma base para que a gente possa fazer a medição desses componentes e caso, dependendo do caso aí, ele apresente continuidade dos dois lados com terra, a gente suspeitar. Mas não dá para tratar, por exemplo, que esse capacitor aqui, só porque ele apitou dos dois lados com terra, ele esteja em curto. Até porque se eu medir, provavelmente esse componente vai estar em curto. E nós vimos que o aquecimento é gerado por esse aqui. Então, não são testes 100% precisos, tá? São testes que a gente está fazendo aqui para que a gente tenha uma noção, entenda um pouquinho mais de fonte, como ela funciona. E é claro que se a gente mesclar esse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui com um conteúdo de eletrônica, que é um curso de reparo em placas avançados, a gente vai conseguir chegar ao resultado, achar realmente o causador do defeito muito mais rápido, tá? Só para a gente finalizar aqui, o componente que está gerando calor, no caso, seria esse CI que vai esquentar, vai derreter mais rápido. Olha só, vou descongelar parte dele, né? Beleza? Eu vou pegar o multímetro aqui para vocês verem como que ficaria esse teste. Então, teoricamente, tá? Vamos só soltar a fonte aqui.
teoricamente, os componentes em curto apresentariam continuidade com terra dos dois lados, tá? Nas suas duas extremidades. Isso não é 100% verdade, né, na teoria. Então, só para a gente entender, se eu colocar um negativo aqui, por exemplo, tá? A gente vai medir alguns componentes aqui. Ele apresenta continuidade com o único componente. Teoricamente, ele não é o causador do defeito. Se a gente for para os próximos aqui, ó, aqui também não. Esse aqui ele já apresenta continuidade dos dois lados. Então, teoricamente, ele estaria em curto. Aqui mais um. Mais um aqui. Mais um aqui. Então, observe que todos esses componentes, através desse diagnóstico com um multímetro, indicariam que todos esses componentes estariam em curto. Isso não é verdade. Existe um causador do curto e todas essas outras pecinhas que nós testamos aqui, elas estão sendo afetadas pelo gerador do curto, tá? Então, eu não tenho que trocar todas essas peças. Eu preciso saber quem é que está gerando esse aquecimento. Uma das possibilidades para isso seria nós isolarmos essa linha. Então, como eu faria? Esses componentes estão apresentando continuidade dos dois lados, eu inseriria aqui, eu alimentaria, jogaria a tensão diretamente nessa linha, nesse componente, para que aí sim gere um aquecimento no verdadeiro causador do curto dessa linha, desse circuito, tá? Vou mostrar como que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, ó, eu vou prender a ponteira da fonte na ponta do multímetro. Então, lá, eu vou fazer a aplicação do spray, tá? E a gente insere uns 5 volts aqui, ó. Opa, escapou aqui. E olha só, quem derreteu foi realmente o CI. Então quer dizer que nenhum daqueles outros componentes estão em curto, tá? Vamos lá, ó. Aplico o spray. E aí, na hora que eu insiro 5 volts diretamente na linha, ele faz com que esse componente, o CI, descongele. Então este aqui é o real causador do curto. Beleza? Faz a substituição dele e a gente resolve o problema.